vocês sirvam ou que nós sirvamos ao caminho da graça. O caminho da graça é só um meio de divulgação através da linha de TV, né? O Caio está lá todos os dias falando, vários programas. É só um meio. O importante somos nós, né? O Evangelho é dirigido para os homens, para as pessoas. Isso é que importa. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre o amor, tudo crê o amor, tudo espera o amor, tudo suporta o amor. O amor nunca falha. Mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciências passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Manos, eu estive lendo esse texto durante essa semana, li algumas vezes e ontem continuei lendo. Fui dormir muito tarde ontem lendo, quando eu dei por mim já estava raiando o dia. E eu fui para a cama bem devagarzinho, sorrateiramente, para que Carla não acordasse e não dissesse: tá vindo agora, né? Mas eu não sou tão pesado, então quando eu deito na cama ela não sente, já tem o esquema todo de como entrar. Mas como esse texto continua falando aos nossos corações, né? E eu fiquei pensando, que tipo de ensino e de vida a gente prefere seguir? Que tipo de exemplo a gente prefere admitir para nós, tendo Jesus como referencial, como exemplo? O que é que de fato a gente absorve e faz valer para a vida da gente continuamente? Eu digo isso porque essa geração, eu não sei se todos concordam comigo, essa geração está totalmente saturada de ideias e de ensinos da chamada autoajuda. Se você abre, por exemplo, a revista Veja, naquela parte de indicativos de leitura, ficção, não ficção, né? Você tem uma classificação só para a autoajuda, para livros de autoajuda, e são bastantes, são numerosos, né? A maioria de vocês aqui poderia citar muitos autores e livros que vocês já leram. Então esse conteúdo da autoajuda é um conteúdo corrente, né? Constante na maioria das livrarias e na maioria das cabeceiras das camas de muitas pessoas, né? Eu diria que até os sermões pregados em muitos púlpitos no Brasil, eles se renderam a essa onda, né, da autoajuda.
E também, além da autoajuda, há uma espécie de ufania como tema incorporado às mensagens e, pior, às falas dos crentes. De modo que um crente, é possível reconhecer um crente, um evangélico, exatamente pelo seu evangeliquez e pela ufania que esse evangeliquez carrega. Eu sou vencedor, eu sou cabeça e não cauda, Deus me constituiu para ser o melhor, para ocupar as melhores posições. São algumas das frases mais comuns que a gente ouve e que a gente já pode identificar. Aquele é um crente, é possível que ele já tenha experimentado algum tipo de experiência neopentecostal ou coisa desse tipo, ou já tenha lido um livro de autoajuda, mesmo os livros cristãos e escritos por pastores, mas que caminham nessa temática. O Jesus sobre o qual falam e fazem referência nesses livros, em muitos deles, e que são também repetidos nessas frases que eu mencionei por muitas pessoas, ele é o Jesus da religião. Ele é o Jesus da religiosidade, mas é bem diferente do Jesus dos evangelhos. Bem diferente do Jesus dos evangelhos. Ele é um Jesus fruto de uma construção teológica, de um raciocínio teológico, que eu diria até doentio, que constrói pensamentos puramente carnais, que constrói pensamentos e raciocínios cujo propósito, cujo escopo final é sempre o engrandecimento humano, é sempre que a soberba humana, ou que o orgulho humano seja de fato atendido, sem qualquer aproximação com os ensinos do Evangelho. E pior, a geração de crentes que se produz em tais ambientes é uma geração de crentes triunfalista, ufanista, assoberbada, mimada, afastada da realidade da vida, até o momento em que uma crise se instala e os atormenta, e a aparência vitoriosa de antes dá lugar ao desespero e à decepção. Os ensinos de Jesus, ao contrário, são na direção da humildade. Os ensinos de Jesus, ao contrário, são na direção da resignação. Os ensinos de Jesus são sempre na direção da humildade, resignação, da renúncia, da paciência. Mas essas palavras foram definitivamente alijadas do dicionário crentez. Eu diria que não estão nem presentes mais na consciência cristã moderna. Elas foram afastadas. Elas são quase palavrões quando ouvidas por muitos crentes. Daí que a gente percebe que muitos jovens e adultos sequer têm a mínima noção do significado dessas palavras: renúncia, resignação, paciência, humildade. Não tem sequer a noção do significado desses termos. O que antes era tido como virtude, hoje é opróbrio, hoje é vergonha. E não somente isto, mas essas expressões foram dando lugar a outros termos que ficam massageando psicologicamente essas pessoas e que não ensejam, ao contrário do que elas pensam, crescimento, mas somente fuga da realidade. Então o indivíduo está passando por problemas, por dificuldades, está enfrentando uma tragédia na vida, mas faz de conta que aquela realidade não existe, é aparente, e desse modo ele foge à realidade. Não há lugar nos nossos dias para resignação. Não há lugar nesse tempo para aceitação natural das circunstâncias da vida, tranquila das circunstâncias da vida.
Não há lugar para aceitação de realidades que evidenciam a nossa impotência diante dos acontecimentos. Ou você seria capaz de dizer para mim que você tem passado por circunstâncias que evidenciam exatamente isso? A sua impotência diante dos fatos da vida. Há uma indisposição com a verdade, uma disposição generalizada, eu diria até que é uma rebelião ante a fatos inexoráveis do viver humano, que não gera compreensão, que não gera entendimento, que não gera discernimento, que não gera crescimento, porque há crescimento mediante perdas. E há muita gente que não entendeu. Há muita gente que não entendeu e não admite que haja crescimento mediante perdas. Agora, vocês querem saber? No lugar da resignação, sabe o que há muito? Frustração. Eu nunca ouvi tanto essa palavra. Tanta gente que se sente frustrado. Eu estou frustrado. Eu me frustrei. Me frustrei na carreira, me frustrei no relacionamento. Resignação deu lugar exatamente à frustração e à rebeldia. Porque enquanto a resignação ensina a pacificação do ser, quer dizer, o indivíduo entra num estado latente de paz, porque ele compreendeu a realidade da existência. Ele sabe que o que sucede a ele, sucede aos outros. Ele sabe que ele não é diferente. No mundo caído, ele está suscetível a problemas, a dificuldades, a tragédias, a crises. Então o indivíduo resignado, ele está pacificado. E não eu aqui não estou falando, por exemplo, de um conformismo preguiçoso, mas eu estou dizendo de um indivíduo ter a consciência dos seus próprios limites, e que mesmo diante de desejos não realizados, há a bondade de Deus em curso. Você consegue entender isso? Que mesmo diante de desejos não realizados, de metas não atingidas, há a bondade de Deus no processo, a bondade de Deus em curso, a bondade de Deus se realizando, se manifestando, a bondade de Deus em curso. Você consegue perceber isso? Mesmo mediante perdas. No lugar de resignação, todavia, o que a gente vê hoje é a presença de queixas contínuas. E eu lembro aqui, porque eu sou meio que dinossauro nesse negócio. Eu lembro que há muitos anos atrás, a resignação era uma virtude encontrada comumente nos crentes. A resignação, a paciência, a humildade, a consciência descansada de que não se poderia fazer além do que se fez, e que o coração não se entregaria à ansiedade que mutila o ansioso, porque muita gente não se deu conta de como a ansiedade ela